Bom dia, Casagrande, bom dia a todos que nos acompanham na tela do SBT Interior. Como você disse, o SBT Interior sempre em cima da notícia. Até agora, 2 homens foram presos e 1 está foragido. A movimentação aqui no centro de General Salgado é muito intensa desde as primeiras horas da manhã, porque os bandidos, eles fugiram por aqui. Com exclusividade, o SBT Interior teve acesso às fotos dos suspeitos foragidos. Este é Edson Vieira da Silva, apontado como um dos principais líderes da quadrilha. Ele e este homem, que usa a identidade de Assis Rocha Galvão, chegaram a ser abordados em uma blitz da Polícia Militar um dia antes do mega assalto à Protege. Outras 15 pessoas suspeitas de integrar a mesma facção criminosa foram presas na região de Araçatuba, interior de São Paulo. Nossa equipe acompanhou o momento da prisão de uma mulher de 40 anos, apontada como líder da organização criminosa. Na casa dela foram encontradas a contabilidade da venda de drogas e cartas de chefes da facção que estão presos. Segundo o Ministério Público, Andressa comandava a comunicação do tráfico em Araçatuba, cidade de 200 mil habitantes. A polícia também cumpriu mandados de prisão em outras cidades da região. Em Penápolis, 8 pessoas foram presas, incluindo o chefe da organização criminosa. Já em Birigui, a PM conseguiu prender mais 5. 3 continuam foragidos. 5 milhões de reais foram desviados da Prefeitura de Jales, no interior de São Paulo, nos últimos 7 anos. Segundo a Polícia Federal, a chefe do esquema é a atual diretora financeira da cidade, que usava o dinheiro para ostentar. A polícia acredita que cerca de 5 milhões de reais tenham sido desviados da Prefeitura de Jales, pelo menos durante 7 anos. A ex-tesoureira é acusada de usar dinheiro público para pagar contas pessoais e investir em negócios da família. Érica Cristina e o marido ocultavam dinheiro comprando imóveis e lojas por toda a cidade. Esta, por exemplo, foi lacrada pelos policiais federais. Foram cumpridos vários mandados em Campinas, Piracicaba e também na capital. Sobre isso, vamos falar ao vivo com o repórter Vitor Moretti, direto de Araçatuba. Oi, Vitor, bom dia para você. A operação também aconteceu por aí, é isso? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a operação aconteceu aqui na região de Araçatuba. Em Birigui foram 2 prisões e aí na região de Campinas, 1 prisão. Foram 8 mandados de buscas na região toda de Campinas e 1 mulher foi presa. Segundo testemunhas, o fogo teria começado nas faíscas de uma solda. Os bombeiros levaram mais de 1 hora para controlar as chamas. A grande preocupação foi um botijão de gás que poderia explodir. A fábrica ficou totalmente destruída e existe risco na estrutura do prédio. Itamar trabalhava há apenas 1 mês na fábrica. Agora ele não sabe o que vai ser da vida. O país já passa num momento difícil, né, de desemprego. Eu já estou vendo lá na frente, né, como é que eu vou conseguir outro emprego agora. 2 carretas já saíram e agora mais 2, a gente pode observar ali, mais 2 estão deixando. Olha só, as viaturas da Polícia Militar já estão se posicionando ali, tem uma carreta parada e nesse momento o comboio segue em direção a Araçatuba. Essas carretas, essas 5 carretas, elas serão abastecidas com etanol, diesel e gasolina e esses combustíveis serão distribuídos nos postos de Araçatuba e também da região. E como a gente pode perceber, não tem nenhuma sinalização indicando que aqui trata-se de um ponto. A gente teve até um pouco de dificuldade para encontrar, mas agora a gente vai subir e verificar as condições do ônibus. Uma coisa que chamou a atenção, e os usuários também comentaram com a gente, é que esse ônibus que foi colocado aqui hoje é um pouco melhor do que geralmente é no cotidiano dessas pessoas, dessas famílias. E nós percebemos que até o chão aqui do veículo foi lavado antes de começar aí a fazer todo o itinerário. O que a gente pode perceber é muita reclamação dos usuários, principalmente com as condições dos ônibus. E nós percebemos aqui dentro que realmente existe alguns danos nesses veículos. Por exemplo, nós encontramos muita coisa remendada com cola. Em 2011, a mãe da auxiliar de reciclagem morreu com uma doença do coração quando ainda não tinha nem 50 anos. As lembranças custam a sair da memória. Ele começou a querer e eu falava não, que eu não queria. Até um dia que não deu pra mim, que eu resisti até o máximo.
Um dia ele acabou que conseguiu. Sempre fala que se matar ou me matar, era mais me matar. Um sonho que começa ainda na infância. A brincadeira com as miniaturas se transforma em paixão de gente grande. Tem Fusca para todo gosto. O Júlio já teve 6 nos últimos 10 anos. Um sentimento de amor pelo carro que já foi o mais desejado do Brasil. A visita é um marco na história dos imigrantes japoneses em Araçatuba. Os primeiros colonos chegaram aqui em 1915 por causa do café e se instalaram ao longo da estrada de ferro noroeste do Brasil. De lá para cá, a comunidade japonesa cresceu na cidade e o sofrimento do recomeço, longe da terra natal, abriu espaço para a esperança de uma vida melhor. A visita oficial da princesa Mako foi acompanhada de perto pelas lentes dos principais veículos de comunicação do Japão. Esse repórter da Fuji TV, com sede em Tóquio, contou que é a primeira vez que vem ao Brasil. Ele disse que está gostando muito do país, da população e da comida brasileira. People is nice, food is good. Yes, I like it. Mas nem só do turismo tem vivido o rio Tietê quando o assunto é economia. As águas do principal rio paulista também são caminho para o transporte. A hidrovia Tietê-Paraná tem batido recordes no transporte de cargas. No ano passado foram 9 milhões de toneladas e neste ano serão mais de 10 milhões. Estamos em Araçatuba, cidade com cerca de 180 mil habitantes, localizada no noroeste paulista. Aqui, a largura do rio abre espaço para as grandiosas barcaças carregadas com soja, milho, celulose e madeira, produtos que são o carro-chefe da economia nacional. A ação humana tem refletido diretamente no leito do Tietê. Chegando mais perto aqui da margem, a gente consegue ter uma dimensão do que está acontecendo neste trecho do rio Tietê em Barbosa. Dá só uma olhada a mancha verde que se espalha por toda a margem. E os pescadores que moram nessa região reclamam bastante, porque justamente eles sobrevivem da pesca. Ninguém tem coragem de entrar na água desse jeito, né? Fica um alerta e é bom não entrar.